Boa noite a todos. Amém? Então, amados, curve sua cabeça. Vamos orar, pedir a Deus que venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fique atento que Deus estará agindo no nosso meio. Então, em nome de Jesus, Pai querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, onde nós nos reunimos, ó Pai, temos comunhão contigo, com a igreja, que a palavra de Deus vai ser ministrada, Senhor, nesta noite para nos alimentar, para aprender a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer através da Tua palavra, Senhor, que venhamos sair daqui fortalecidos, quebrantados, Senhor, cheio da Tua presença, Senhor, assim como o Senhor falou aos discípulos, ó Pai, na Tua palavra, que nesta noite também será usado o pastor, Senhor, na palavra, para abençoar todos, ó Pai. Aos louvores que queremos entoar a Ti, Senhor, que o Senhor venha receber, Deus, em nome de Jesus, conhece os nossos corações, a igreja, Senhor, e queremos Te adorar em espírito e em verdade, Deus. Tenha a liberdade, Senhor, de fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Tu, Senhor, está em nosso meio. A Tua palavra, Senhor, diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Age, Senhor, em nome de Jesus, assim como um dia o Senhor nos chamou pelo nosso nome, entregando, Senhor, no Teu altar a nossa vida, Senhor, para que o Senhor venha nos conduzir, Senhor. Senhor, que nesta noite também venha fazer para aqueles, ó Pai, que porventura ainda não conhece a Tua palavra, veio, Senhor, tocado pelo Teu Santo Espírito, ainda não teve um encontro contigo. Senhor, enfim, Deus, até aqueles mesmos veteranos, ó Pai, na Tua casa, o Senhor tem para nos falar nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, assim como o orvalho, Senhor, renova-se a cada manhã, a Tua palavra também renova, Deus. Então, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, Te adorar em espírito e verdade, buscar, Senhor, enquanto se pode achar, invocar o Teu nome, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos dê discernimento, Senhor, paciência, tudo, Senhor, Pai querido, coopera para o nosso bem, Deus. Tu está no controle de todas as coisas, tudo está, Senhor, sob o Teu domínio, Deus, inclusive as nossas vidas, famílias, em nome de Jesus. Tua palavra, Senhor, diz: operando, Senhor, quem impedirá, Deus? Então, em nome de Jesus, que venhamos descansar em Ti, assim como aqueles que proferiram o Teu nome, Senhor, dizendo que aquela guerra não era dele, mas Tua, Senhor, e Tu tomou a frente da batalha e deu vitória a todo aquele povo de Israel. Assim o Senhor se faz presente, Deus, conosco. Senhor, em nome de Jesus, entregou o Teu Filho na cruz do Calvário, morreu por nós. Então, Senhor, vale a pena estar na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, por nos separar das trevas e nos trouxe para uma maravilhosa presença, onde, Senhor, nós temos a liberdade e o conhecimento da Tua palavra, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, venha nos fortalecer, Deus. Venha, Senhor, nos quebrantar. Nós precisamos de Ti, Deus. Senhor, tenho certeza que todos anseiam de retornar, Senhor, à normalidade dos cultos. Mas, Senhor, nos dá mais prazer, Deus, quando sabemos que iremos nos reunir para Te adorar na Tua casa, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Senhor, cada um visita cada um aqui, Deus. Cobre com o Teu sangue aquele que está na portaria. Livra de todo mal. Aos professores, ó Pai, que irão se dedicar com os nossos filhos ali, Senhor, em nome de Jesus, sejam ricamente abençoados, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Vamos começar aplaudindo ao Senhor, amém? Glória a Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Deus por podermos nos reunir, Te adorar, ó Deus, e Te bendizer, ó Deus que vive e reina eternamente, aleluia. Vamos louvar dizendo: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
e poder te adorar, Senhor. Vamos declarar isso essa noite. Oh Deus, te queremos, Senhor, hoje e sempre, porque, oh Deus, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Tu és a nossa força, Deus. Aleluia. Então, amados, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias
Vamos fazer uma leitura em 1 Crônicas, capítulo 16. Irmãos, eu tenho lido tanto, tenho sentido de Deus para mim, tantas mensagens, que fico até meio enrolado para escolher uma para a igreja. Aí eu faço 2, 3 rascunhos, coisas pequenas para não esquecer. Vamos ver o que Deus vai falar conosco esta noite. Amém? 1 Crônicas, capítulo 16. E aí vem um detalhe. Primeiro nós vamos ler o versículo 1. E depois nós vamos pular para o versículo 7. E aí vamos até o 25. Amém? Eu lembro a igreja, não deixo vocês lerem nem mais nem menos. Eu prometo. Todos achamos? Então, versículo 1. Depois os irmãos vão ler o versículo 7. Amém? Então vamos lá. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos, ofertas pacíficas diante de Deus. Depois daquele dia, Davi arrebatou pela primeira vez Asaf e seus irmãos se celebraram comidas do Senhor. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que enviou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Dizendo: eu darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram pequenos, pouquíssimos e estrangeiros da terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para o outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreenderam eles. Dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Clamem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Todos juntos o versículo 25 para encerrar. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Amém e amém. Fechem seus olhos, querido Deus e amado Pai. Mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração. Primeiramente, Pai, agradecidos por tantas quantas bênçãos tens derramado sobre nós, pela vida, pela saúde, pela paz, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Acima de tudo, Senhor, pelo sustento que nos tens concedido, tens sustentado a Tua igreja, tens abençoado a Tua igreja. Pai querido, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. E agora, Senhor, temos lido a Tua palavra. E ao fazer isto, Senhor, nós invocamos o Teu Espírito. Vem, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos inspirar. Que seja, Senhor, dos altos céus, que não sejam apenas os lábios do pastor,
mas sejam os teus lábios falando ao nosso coração, alimentando a nossa alma, Pai querido, nos sustentando, nos abençoando também espiritualmente, para que possamos, Senhor, entender e viver com dignidade na Tua presença. Senhor, unge-nos para falar, unge a Tua igreja para ouvir, e a todos, Senhor, unge-nos para compreender o Teu querer para as nossas vidas. Ajuda-nos e ensina-nos, Senhor, a viver e andar em santidade na Tua presença. Obrigado, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, e que a igreja diga amém, amém, Senhor. Glórias a Deus. Podemos sentar, queridos. Então, meus amados, todo texto bíblico, ou quase todo texto bíblico, tem sempre conotações importantes, e às vezes de um mesmo texto várias lições nós conseguimos tirar, e sempre maravilhosas e sempre abençoadoras. Esse texto mesmo aqui, desse versículo 8 em diante, é um hino em ações de graças, veja bem, escrito por Asaf. Asaf, nessa data, nesse dia, ele havia sido nomeado por Levi para comandar os cantores do templo, no caso aqui da tenda ainda, não é? Então, esse Asaf escreveu vários salmos, e este hino aqui, que por acaso é um salmo, também está repetido lá no Salmo 105, no Salmo 96, no Salmo 106, enfim, ele está no livro de Salmos também, porque ele tem uma conotação maravilhosa para as nossas vidas. Por ele, inclusive, podemos nos aperceber, podemos entender se estamos no centro da vontade de Deus ou não. O versículo 1 fala uma coisa importante, por isso eu fiz questão de ler. Ele diz assim: levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Pegaram a arca de Deus, colocaram no lugar certo, no lugar correto, no lugar propício, e aí trouxeram ofertas pacíficas, ofertas pacíficas diante de Deus, holocaustos e etc. Ou seja, para começo de conversa, nós precisamos entender que louvar a Deus, adorar a Deus, tem uma conotação de sinceridade, de pureza, e é aceito por Deus quando nós já colocamos Deus no lugar correto em nós. A arca de Deus, veja bem, a Bíblia fala de 3 arcas. Fala da arca de Noé, fala da arca de Moisés, que era feita de um cestinho, mas era uma arca para transportar, porque a arca quer dizer uma caixa onde se colocam coisas, vamos colocar assim. E simplesmente a arca de Deus, ela é chamada, se me falha a memória, pelo menos por uns 3 nomes: a arca da aliança, a arca do Senhor e a arca de Deus. Os 3 nomes estão dizendo a mesma coisa. Foi mandado fazer quando o povo começou a atravessar o deserto lá no Êxodo. Estava a ordem de Deus para fazer essa arca, e era guardado nela coisas relativas a algum grande milagre de Deus, como por exemplo as tábuas da lei, veja bem, escritas por Deus, estavam lá guardadas nessa arca. O povo do maná, um milagre de Deus que alimentou o seu povo ali de uma forma milagrosa,
Tinha uma outra coisa que eu não me lembro agora. A vara de Arão estava lá também, então tem que ser cortada em 2 pedaços, senão não cabia. Mas isso é outro departamento, mas está certo. A vara de Arão foi usada de uma forma estrondosa, virou serpente, depois comeu a serpente de Faraó. Pois bem, amados, essa arca representava a presença de Deus. Ela não era Deus, mas ela significava para todo o povo a presença de Deus. Podem compreender isso? Lá em 1 Samuel, não me falha a memória, versículo 4 por aí, fala de quando ela foi chamada várias vezes da arca de Deus. Ela foi roubada pelos filisteus. Vejam bem, quando isso aconteceu, 2 filhos de Eli que tocaram a arca foram mortos. Veja o poder, a autoridade que estava naquela arca. Foram mortos. Depois, quando levaram a notícia a Eli de que a arca foi roubada, Eli caiu para trás da cadeira, ele morreu. A nora dele, que estava grávida, inclusive, ao ouvir essas notícias, deu à luz, assim, num parto como que forçado, vamos dizer assim, de repente, e veio a morrer também. E botou o nome do filho, antes dela morrer, botou o nome do filho, o nome que significa saiu a glória do Senhor. É como se a glória do Senhor abandonasse o seu povo. O nome do filho tem esse significado. Eu teria que ler agora para lembrar o nome dele, não me lembro. Mas é gente boa. Mas então, amados, é para ver, eu estou dizendo isso para ver o poder que emana, a autoridade que emanava daquela arca, é o mesmo poder que emana de Deus hoje, porque outro não era senão o próprio poder de Deus. E nós precisamos fazer, como diz aqui no versículo 1, levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Nós, hoje, cada um de nós é o local onde a arca de Deus deve estar, onde o Deus Todo-Poderoso deve estar. O lugar certo dele hoje é em cada um de nós. Você não tem que dizer para outro, olha, você precisa ter Deus no coração. É você que precisa. É você que precisa. Existe muito isso, principalmente entre as famílias. Olha, é tudo para você. Olha, é tudo para você. Não é para mim. Salvação é uma coisa individual. Temos que entender isso, irmão. Sentimos pena quando alguém realmente não abre seu coração para Cristo. Mas não pode passar disso. Não temos que condenar a pessoa já está condenada. É o problema dela com Deus. O que nós temos que fazer é orar. É pedir a Deus que por misericórdia se revele a essa pessoa. E cada um de nós, amados, precisa ter a presença de Deus no lugar certo da sua vida. E o lugar é na sua alma, é no seu espírito. É ali que precisa habitar. O Espírito do Senhor precisa habitar em nós. Mas somos nós, vejam bem, somos nós que propiciamos isso. Deus não vem habitar em nós à força. Os espíritos malignos é que tomam os dele, à força. Cansei de ver pessoas endemoniadas, cansei de expulsar demônios de pessoas, cansei de uma força de expressão. Várias vezes fizemos isso. Agora, veja bem, o importante é o Espírito de Deus habitar em você. Porque quando o Espírito de Deus habita em você, você é outra criatura. Você age diferente. E Deus tem a oportunidade de agir em você, de santificar você,
Porque o Espírito nos santifica, mas nós temos que deixar, nós temos que propiciar, nós temos que dar condição. Os irmãos podem compreender isso? Louvado seja Deus! Quando é ou como é que nós entendemos que o Espírito do Senhor está no lugar certo, em nós? E aí vem os versículos, vamos dizer assim, do 8º em diante, mas do 7º em diante. O 7º diz assim: foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. E aí vem um hino de ações de graças. Então preste atenção. Você está com a sua Bíblia, você vai apenas acompanhar. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Aquele ser em que habita o Espírito Santo de Deus, aquela pessoa em que habita o Espírito Santo de Deus, primeiramente tem essa característica: dá graças ao Senhor. Veja bem, deem graças ao Senhor, sejam gratos a Deus. Mas quando Deus faz coisas boas, eu fico agradecido. Sim, e quando as coisas não são boas para você? Aqui não diz, dê graças a Deus só quando for mamão com açúcar. Quando for casca de coco, não dê. Deem graças ao Senhor. O tempo todo seja grato a Deus. Não importam os acontecimentos ao seu redor. Não importam as dificuldades. Dificuldades todos nós temos, irmãos. Dificuldades, problemas. Eu me lembro quando Jesus disse para alguém: os pobres sempre os tereis convosco. Os problemas também sempre tereis convosco. Podem compreender isso? Enquanto houverem seres humanos na face da terra, haverão problemas. Porque o problema é o ser humano. Amém? Podem compreender isso? No bom sentido da palavra. Os irmãos entendem? No bom sentido da palavra. O que eu quero dizer? Ninguém faz isso de propósito. Ninguém faz isso por querer. O que ocorre? Nós pecamos. Representados por Adão, estávamos em Adão, geneticamente falando, e Adão pecou. E o pecado nos escandalhou. O pecado, vejam bem, ele denegriu, ele deteriorou a obra que Deus tinha feito, que era o homem com certa perfeição. O homem não nasceu para pecar, mas Deus lhe deu o livre-arbítrio. Deus lhe deu a possibilidade de escolher. Escolher o quê? Entre o certo e o errado. Podem compreender isso? E disse para o homem: olha, não coma daquele fruto. E o homem não obedeceu. O pecado do homem foi desobediência. Não obedeceu. E ele escandalhou o ser humano, ele tirou a primazia do ser humano, ele tirou a perfeição do ser humano. O pecado escandalha, porque o pecado separa o homem de Deus. E o homem separado de Deus não é ninguém, não é nada. Podem compreender isso? O homem sem Deus, ele não é nada, ele não tem força para nada, ele peca e ele continua pecando, e ele sabe que está pecando, mas não tem força para sair do pecado, ele faz errado, acha que se deu bem e repete, e assim sucessivamente. Não vamos detalhar porque não se faz necessário. O homem sem Deus está perdido. Ele pode ser o que for, ele pode ser um lixeiro, um gari, ele pode ser o presidente da República. Sem Deus está perdido. Mas o homem, e quando eu digo homem é no sentido genético, homem, mulher, rico, pobre, feio ou bonito, o ser humano, vejam bem, sem Deus é um traste. Mas com Deus, quando ele põe Deus no devido lugar,
quando ele põe Deus na sua vida, quando ele põe Deus no comando da sua vida, quando ele entende que precisa fazer a vontade de Deus, quando ele percebe que sem Deus ele não é nada, ele começa assim, dando graças ao Senhor. É um dos predicados daquele que tem temor a Deus. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos os seus povos e os seus feitos. Olha que coisa maravilhosa. No versículo 12 ainda diz assim: lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Os irmãos percebem? São características do homem de Deus, são características da pessoa que tem Deus em si. Aí vem o versículo 9 que fala da segunda coisa: cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Lá no versículo 23 ele repete dizendo assim: cantem ao Senhor todas as terras e proclamem a sua salvação dia após dia. Outra característica, o homem de Deus canta louvores ao Senhor. Amém? Louvores que falam das suas maravilhas. Eu ouço hinos aí gravados atualmente não, já de uns anos para cá, que as pessoas falam de tudo, falam dos azares da vida, do que eu vivia tropeçando, mas um dia encontrei alguém que me segurou, até coisa de desenho animado. Mas, e voltam aqui com um hino, pior que já ouvi cantar hinos assim em igrejas. Isso é que me dá tristeza. Porque igreja é lugar de louvar a Deus, de adorar a Deus, mas de louvar a vida pessoal da pessoa. Eu já ouvi cânticos chamados evangélicos que mais pareciam uma declaração de paixonite por algum ser humano. Dá até tristeza. Cantem louvores a Deus, louvem ao Senhor. Senhor, eu te adoro, eu louvo o teu nome, eu sou grato a ti. E é interessante que diz o versículo assim: cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem das suas maravilhas. Senhor, tu és poderoso, Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, eu preciso de ti. Tu és o meu Deus, és o Deus da minha salvação. Em teu Filho Jesus, tu me salvaste. Cantem louvores, é algo que está nos lábios daquele que tem Deus no lugar certo em si. Irmãos, se deixarem falar, tem gente que fala tanta coisa e não fala nada agradável a Deus. É muito fácil, jogar a conversa fora é peculiar ao ser humano. Mas usar as palavras para glorificar a Deus não é para qualquer um. Então, uma outra característica é essa. Primeiro, dá graças ao Senhor. Louva ao Senhor com cânticos. E aí vem o versículo 10. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Tem gente que parece aquela hiena. Ó céu, ó terra, ó mar. Isso parece até um salmo, salmo da hiena. Gente, a vida é maravilhosa. Amém? A vida é maravilhosa, nós é que somos problemáticos. Se você souber levar a vida com tranquilidade, com dignidade, com decência, com amor, com respeito, e isso se adquire com Deus, tem a educação que vem de berço, que essa também é maravilhosa, obviamente, mas é o complemento. O primordial vem de Deus, o desejo de ser correto, a vontade de fazer o que é certo, isso provém de Deus. Nós temos que acolher essas coisas que Deus coloca no nosso coração. Nós temos que compreender, Deus nos dá esse discernimento. Eu vou fazer isso assim, custa o que custar.
lá dentro Deus está dizendo, não faça. Isso não vai dar certo. Isso não é bom, ou isso não é correto. Mas eu faço. Uma vez minha mãe mandou meu irmão mais velho pegar alguma coisa. Davi, vai lá buscar isso assim, não vou, mas no que fez isso tudo, primeiro, a última batida ele já foi correndo. E aí foi passar num portão que tinha um ressaltozinho assim, tropeçou, caiu e quebrou a perna. Aí minha mãe disse, está vendo? Se a malcriação que você fez com sua mãe, olha o resultado aqui. E a mesma coisa a gente com Deus. Faz malcriação com Ele, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Nós temos que ter essa compreensão. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração, dos que buscam ao Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente, versículo 11, a sua presença. Buscar. As coisas de Deus não estão assim numa prateleira para você lançar a mão no tempo. Você tem que buscar, tem que ir lá no mercado buscar. O mercado é a palavra de Deus. Amém? O supermercado é a igreja. Tem que buscar. Tem que buscar a alegria, a paz, a comunhão. Busquem ao Senhor, versículo 10. Não, perdão, versículo 11. Busquem ao Senhor, busquem o Senhor, não é algo. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Você não vai buscar a sua presença num show de música popular brasileira. Você não vai buscar a presença do Senhor num lugar escuso, num lugar errado. Você não vai buscar a presença do Senhor num namoro mal trabalhado. Você não vai buscar a presença do Senhor nas coisas que desagradam a Deus. Você tem que buscá-la onde se pode achar e enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ah, pastor, e quando é que a gente pode achar? Enquanto você está vivo. Porque defunto já não pode mais buscar o Senhor. Então busque ao Senhor agora que você está vivo. Claro, estou falando isso, eu sei que, se não todos, eu creio que todos aqui fazem isso. Mas é uma das lições que nós temos aqui. Buscar o Senhor. Ah, eu estou cheio de problemas, pastor, não sei o quê. Já colocou diante de Deus? Já explicou para Ele? Lança sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é Pai. E como qualquer pai, veja bem, saudável na mente, ele ama seus filhos, ele quer o melhor para seus filhos. Deus também quer o melhor para nós. Então busque isso. Converse com Ele, converse. Não precisa fazer sacrifícios tolos. Não precisa subir a escada do penha de joelhos. Precisa sim ser buscá-lo com sinceridade de coração, com honestidade. Ser franco com Ele, Senhor. Eu sou incapaz, eu sou impotente para resolver isso, mas eu sei que Tu podes resolver. Então coloca em Tuas mãos. Faça isso. E sinta Deus trabalhar por você. Dê tempo ao tempo. No tempo oportuno Ele te exaltará. No tempo oportuno, pastor, mas quando é o tempo oportuno? É quando Ele entender que é a hora. Às vezes Ele precisa trabalhar na cabeça de algumas pessoas e até na sua mesmo,
para fazer você entender certas realidades. Vocês podem compreender isso? Dê tempo ao tempo. Apenas coloque com sinceridade, com honestidade nas mãos dele. Senhor, eu tenho este problema, assim, assim, assim. Eu coloco em tuas mãos. Pastor, e se a minha vida acabar e ele não resolveu o problema? É porque não foi da vontade de Deus. Porque ele não mente, ele não engana, ele não promete coisas que não faz. Entenda sempre isso. Tem problemas, nunca culpe a Deus. Se os únicos personagens são você e Deus, é você. Se a obra do inimigo está no meio, aí você ainda pode jogar um pouco nas costas do diabo. Mas nunca na mão de Deus. Deus não tem intenção de fazer o mal. Ele é justo, ele é honesto, ele é sério. Se ele diz que determinada coisa funciona assim, é assim que vai funcionar. Se ele manda você para o céu porque você creu e obedeceu, ele foi justo com você. Mas se ele manda você ou a mim para o inferno porque não fizemos o que ele quis, ele também está sendo justo, porque ele avisou. Ele disse que era assim. Então ele tanto é justo quando ele manda alguém para o céu, como é justo quando manda alguém para o inferno. Podem compreender isso? E o Asaf continua falando. Agora ele diz no versículo 12: lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. O homem de Deus, a mulher de Deus, não tem que ficar lembrando dos azares da vida. Tem gente que gosta de lembrar os seus azares. Ah, mas eu já sofri tanto. E eu estava conversando com minha nora e estava presente a filha do meu filho mais velho que foi assassinado. E estávamos conversando. Aí a minha neta disse: poxa, meu avô já passou por tanta coisa, inclusive quando meu pai morreu. Eu falei: filha, esquece disso. Ele está com o Senhor. O importante é que ele era um servo de Deus. O importante é que ele está com Deus. Ele morreu de uma forma honrada. Morreu para não se corromper, para não aceitar corrupção. Eu teria vergonha se ele não estivesse morto e tivesse se tornado um homem corrupto. Aí sim, aquele que tem Cristo no coração, aquele que tem Deus no lugar certo, aquele que colocou a arca do Senhor no centro da sua vida, ele não tem esse problema. Lembre-se das maravilhas que ele fez. Tem pessoas que esquecem. Deus fez tantas coisas na nossa vida e lá um dia qualquer que leva um tombo, uma topada, diz: ai meu Deus, acho que Deus não gosta de mim, Deus não liga para mim. Poxa, e as outras vezes que Ele te abençoou? Vai deixar para lá? Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. E Ele ama cada um de nós. Ele quer o melhor para nós, assim como nós queremos para os nossos filhos. Mas se nós não ensinarmos os nossos filhos, como é que fica? Queremos o bem deles, mas não o ensinamos? Deus quer nos salvar, e através da sua palavra e com o trabalho do seu Espírito em nós, Ele nos mostra o que Ele quer e como Ele quer. Se você não fizer isso com seu filho, não der um bom exemplo, filho ou filha, cuidado com palavras torpes na frente dos filhos, nem na frente nem por trás, não. Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você ensina, cuidado com o exemplo que você dá, para que você crie um filho de boa qualidade. Não é sem defeitos, porque basta ser humano para ter defeitos. Não pense assim. Não seja extremista.
Seja realista. Tem homem que quer uma mulher sem defeitos, tem mulher que quer um homem sem defeitos. Vai procurar até dizer chega. Os irmãos podem compreender o que quer dizer? Amém? Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios. Meu Deus, quantas coisas o Senhor já fez. Não apenas conosco, curas divinas, solução de problemas, e bênçãos e mais bênçãos, livramentos. Às vezes Deus tem te livrado de coisas que você nem tomou conhecimento. Você nem fica sabendo. Mas Deus faz. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, sejam aqueles que já no tempo de Israel eram sinceros, queriam sinceros a Deus, seja hoje no tempo da igreja atual, todos que são sinceros com Deus, todos que se agradam de Deus. Então ele diz: vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó. Está falando desde o tempo de Israel, do tempo da igreja, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Quando você ouve falar em tsunami, quando você ouve falar em pandemia, quando você ouve falar em qualquer coisa perniciosa que não proveio do homem, veja bem, proveio de Deus, e é uma forma de Deus fazer juízo. Já fazia na antiguidade. Não precisa buscar muito. O tempo de Noé, ele eliminou toda a humanidade, só deixou Noé com a sua família. Fez juízo com aquele povo. Podem compreender isso? Louvado seja Deus. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. 1000 gerações aqui é um número hipotético. Que aliança é essa? Qual é a aliança que nós temos atualmente que celebrar? A aliança de Deus com o homem em Cristo Jesus. A sua morte na cruz do Calvário. Lembre-se disso. O Senhor Jesus deu a vida por você. O Senhor Jesus foi à cruz por você. Sendo Ele o Filho de Deus, Ele dispensou, vamos dizer assim, o privilégio de ser Deus, temporariamente, claro. Se revestiu de um ser humano, nasceu como um ser humano, viveu entre nós, sofreu as mesmas coisas que sofremos e deu a vida por nós. Você já ouviu falar que outro tenha feito isso? Buda, Allan Kardec, o João de Deus, misericórdia. Que coisa! Pior que quanta gente se ilude, né? Quanta gente se ilude. Irmãos, Deus foi o único que teve esse cuidado com você. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual, olha só, isso aqui, amados, não tem a ver com o nosso assunto, mas eu fiz questão de incluir. Muitos aqui entendem o que eu vou dizer agora. Existe uma briga entre Israel e os países árabes, uma briga entre os filhos de Abraão com Sara, descendente dele com Sara, e os descendentes com a escrava Agar. E os palestinos querem registrar uma área de terra, querem tirar um pedaço de Jerusalém que pertence a ele. Mas escuta o que diz aqui: da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, ou seja, não tem fim, é para o resto da vida, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles desceram
em pequeno número, pouquíssimos estrangeiros na terra de Canaã. Isto aqui, amados, é a prova de que as terras não foram dadas aos ismaelitas, e sim aos israelitas. Mas isso é outro departamento. Até essas situações internacionais podem ser divididas com a palavra do Senhor, mas para isso é necessário que os dois povos creiam nisso. Amados, voltando para a igreja, o mundo sempre terá problemas. Você sempre será conhecido de um sujeito que não vale nada, e você deve continuar sendo uma pessoa que vale muito, que é um servo de Deus, uma serva de Deus. Dê o exemplo, sacrifique-se, louve ao Senhor, cante louvores ao Senhor, lembre-se das maravilhas, simplesmente adorem ao Deus verdadeiro, procurem andar na presença de Deus, façam a vontade do Senhor, busquem ao Senhor, porque se você tem Deus no lugar, no centro da sua vida, é assim que você vai agir. Se não, você precisa se converter com devido respeito, claro. Amém? Você pode compreender isso? Então dê para Jesus uma salva de palmas. Enquanto não colocarmos Deus no devido lugar nas nossas vidas, não teremos a paz que só Ele pode dar.